Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou analista, sou Antônio Martins Farias, né? Sou analista institucional com visão democrática. O meu compromisso é com a democracia. Bom, hoje eu falo sobre um tema importante. O título é o seguinte: o que é ser de direita? Conservadorismo, filosofia e o Brasil atual. Bom dia. Hoje são 6 de abril, 6 de maio, né? Abril, 6 de maio de 2026. Eu moro em Santa Cruz do Capibaribe e estou muito feliz aqui. Hoje nós vamos tratar de um tema que muitas vezes é discutido com paixão, mas pouco compreendido em profundidade. Né, o que a gente chama de o que é ser de direita e o que é ser de esquerda, e mais especificamente, o que é conservadorismo? Essas perguntas, né, elas estão sendo necessárias, uma resposta, uma reflexão, porque nós estamos em ano de eleições e o que prevalecerá, com certeza, é essa questão de direita e esquerda, mas o povo não sabe o que é a origem. Então eu prefiro mais, né, buscar na história não uma explicação para nós termos uma ideia mais certa do que é ser de direita, do que é ser de esquerda, do que é ser conservador. Não se trata aqui de defender ou atacar partidos, trata-se de compreender as ideias. E ideias, quando bem compreendidas, elevam o nível do debate. É exatamente o que eu quero, para que a gente tenha um debate mais civilizado. Essa eleição será uma das mais violentas da história brasileira, e eu me preocupo demais, né, com essa situação. Então é preciso, e por isso que vamos recorrer à história, né, à filosofia e à realidade brasileira. Vamos lá. A divisão entre direita e esquerda nasce, gente, na Revolução Francesa, de 1789 1790. Na Assembleia Nacional, que eles constituíram após a queda da Bastilha, aqueles que defendiam a mudança mais profundas ficavam à esquerda. Parece piada, mas é assim mesmo. E os que defendiam a ordem, a tradição e mudanças graduais sentavam-se à direita. Desde então, a direita passou a representar, de modo geral, a defesa da ordem, o respeito às instituições, valorização da tradição e cautela diante das mudanças radicais. Um dos principais pensadores do conservadorismo é Edmund Burke. Ao observar os excessos da Revolução Francesa, Burke fez uma crítica profunda às mudanças feitas de forma abrupta, porque simplesmente mudaram sem pensar. Para Burke, a sociedade não é um experimento, ela é uma construção histórica. E, de fato, não podemos pegar, por exemplo, né, aqui fazendo abrir um parêntese, os planos de Sarney. Ele pegou um plano, jogou, mas a sociedade é complexa. O plano cruzado real, o cruzado não deu certo, o plano cruzado 2, cruzado plano verão, plano Brest, plano... Por quê? Porque ele simplesmente jogava um pacote e dizia, toma, aceita. É que nem estão fazendo agora, me permitam um parêntese, essa questão da mudança da escala ou da jornada de 44 horas semanais para a famosa 6x1. Está sendo uma mudança muito abrupta. Eu não estou defendendo que o trabalhador trabalhe mais, muito pelo contrário, eu acho favorável que o trabalhador 40 horas semanais, eu já acho muito bom. Se for para 36, melhor ainda, porque o salário que se paga no Brasil é um salário de fome e os trabalhadores são escravizados, trabalham de segunda a sexta, até de segunda a sábado, só tem um dia de descanso para conviver com sua família, para fazer sociedade. Agora, isso não pode ser um projeto simplesmente jogado na televisão e dizer eu vou colocar a população contra ou a favor dessa ideia. Há que ser muito bem estruturada, muito bem medida, muito bem preparada. Tudo tem que ser muito bem feito. Não é o Congresso Nacional, mas ser um deputado em Brasília, vamos mudar o sistema tributário brasileiro, que foi fundado, né, por Aliomar Balieiro, mais ou menos lá na Constituição de 1946,
45, 46, que deu uma estrutura, a Revolução de 64 modificou um pouco, mas a estrutura tributária do Brasil era aquela prevista na Constituição de 36, né, de 46. Aí vem agora, de repente, muda-se tudo. Não é assim. A sociedade ela precisa de um tempo para se adaptar. Eu concordo com Burke quando ele diz que a sociedade não é um experimento, ela é uma construção histórica. Porque nós vamos na literatura, lá na Antiguidade Clássica, que gerou o quê? A Antiguidade Clássica veio a Idade Média, a literatura ocidental, né, que se forma onde? Buscando lá, bebendo nas fontes, né, de Homero e assim sucessivamente. O ser humano ele não copia, mas ele aprimora, ele eleva de uma geração a outra. Então a sociedade ela realmente não é construída, não é um experimento, ela vem uma construção, vem passando de sociedade para sociedade, né? Aqui diz a sociedade é um contrato, né, gente, entre os mortos, os vivos e os que ainda nascerão, porque de fato né? A sociedade faz um contrato com os que já morreram, que nos deixaram a cultura, a história, o seu trabalho, o seu esforço, as suas honras, os seus méritos, e a gente tem que viver, e aqueles que nascerão é que vão continuar a nossa história, né? Ou seja, o conservadorismo não rejeita a mudança, ele rejeita a mudança irresponsável. O que precisa de parar no Brasil são as mudanças irresponsáveis, que esses deputados e governantes impõem ao povo brasileiro sem a mínima preocupação de estudo, de viabilidade econômica, de viabilidade técnica, né? Isso é o que atrapalha a sociedade brasileira, né? Vamos lá. O que é ser de direita? Para aprofundar essa distinção, né, vamos recorrer ao filósofo italiano Norberto Bobbio. Ele deixou um legado extraordinário. Então Bobbio propõe um critério fundamental. Ele diz assim: a diferença entre direita e esquerda está na forma como cada uma encara a igualdade. A esquerda busca reduzir as desigualdades. A direita aceita as desigualdades como naturais e inevitáveis. Aqui eu vou abrir um parêntese, eu acho que é Quincas Borba, é uma obra do Machado de Assis, onde ele faz uma crítica, onde diz assim, aos vencedores as batatas. Essa frase tão linda de Machado de Assis, que ele prega o seguinte: é uma sociedade onde a desigualdade faz parte. Você não precisa de cuidar dos mais fracos, porque, por exemplo, o que ele diz assim, aí o exemplo de Machado de Assis, né, que ele faz uma crítica severa à sociedade, à elite da época, e ele diz o seguinte: olha, um campo de batatas, né, uma roça de batatas, aquele que matar o próximo para conseguir ficar com as batatas não cometeu crime, ele simplesmente fez justiça. Então, a essa direita que ela defende as desigualdades, porque eles acham que elas são inevitáveis. É a questão do mercado, né? Aqui a gente pode dizer o mercado. O governo pode intervir no Estado, na economia, porque o mercado se regula. Esse é o famoso seguinte: você aumenta o baixo salário e a sociedade tem que aceitar o baixo salário e 45 horas, 49, 50 horas semanais de trabalho. Isso é um pouco da direita, tá? Porque a direita aceita as desigualdades, enquanto a esquerda busca reduzir. A esquerda busca um ensino profissionalizante, a esquerda busca um Paulo Freire da vida que ensinou aqueles que não sabiam, em pouco tempo ele alfabetizou uma geração. Por isso que a direita abobina um Paulo Freire, porque ele aceita, a direita aceita as desigualdades, aceita a fome, aceita a miséria, porque ela acha que é consequência do mercado, é consequência da situação. Estou falando bobagem? Não, isso foi o pensamento de Bobbio. Então, quando eles, refletindo Machado de Assis, quando Machado de Assis traz o realismo, né, brasileiro, né, que é um movimento literário na Europa, ele inaugura com essa obra fantástica. E acho que o nome do livro chama-se Quincas Borba, onde ele cria uma filosofia onde o ser humano não tem valor, e a violência que há de prevalecer. O mais forte tem que eliminar o mais fraco. Esse é o conceito de direita, né? Aceita-se. Já enquanto
A esquerda a gente tenta salvar, vamos dizer assim, as desigualdades, eliminar as desigualdades, né? Artigo 3º da nossa Constituição, que é uma norma programática, que recomendo que vocês leiam lá, né? Que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades e eliminar o racismo, o preconceito, né? E assim sucessivamente. A igualdade pode ser desejável, mas a liberdade ela é indispensável, né? A gente precisa muito da liberdade. Agora, a liberdade precisa ser uma liberdade com responsabilidade. O conservadorismo, outro pensador fantástico, né, que falou sobre o conservadorismo, é o Roger Scruton, né? Ele é um filósofo, né? E ele diz o seguinte: nos sistemas de que a sociedade é frágil e complexa, e que destruir pode, vamos dizer assim, não, peraí, o outro pensador essencial é Roger Scruton, né? Scruton, acho que é Scruton que se pronuncia. Ele nos ensina que a sociedade é frágil e complexa e que destruir instituições pode ser mais fácil do que reconstruir. Por isso que tem o conservadorismo, a gente precisa de manter, de construir, de não eliminar, de não derrubar os prédios. Uma cidade como Santa Cruz, por exemplo, não tem um prédio antigo que eles vão e derrubam para construir um galpão, né? Não tem história, as pessoas não preservam a história. E eles aqui são conservadores, né? É a cidade mais bolsonarista do Brasil. Mas eles não têm uma preocupação com a história, eles destroem. Uma cidade, essa semana estava passando na rua antiga, que eu nunca mais tinha ido, uma casa que eu conhecia desde a minha infância, totalmente no chão, como diz assim, derrubado. Estão lá construindo lá 4 paredes para fazer uma ala comercial. E a história de Santa Cruz, como é que fica? Né? Que se dane, que dane-se os vencedores as batatas, né? Cada um por si, Deus por todo. Primeiro, ninguém se preocupa em conservar a história, o patrimônio histórico de uma cidade tão maravilhosa como Santa Cruz do Capibaribe, que não se preocupa com a sua história, né? Porque o comércio destrói tudo, né? Sai derrubando as casas, derrubando os prédios. Isso é falta de conservadorismo. Conservar é proteger aquilo que funciona antes de substituí-lo, né? É verdade, a gente tem. Portanto, o conservadorismo é, antes de tudo, uma filosofia da prudência. Quando a gente fala uma pessoa é conservadora, não quer dizer que ela seja de direita. Ela pode ser conservadora sendo de direita e sendo de esquerda. Quando ela mantém a prudência, a perspectiva, o estudo, a viabilidade de um projeto. Não é simplesmente jogar as moscas, ou então dizer, olha, que se vire a sociedade agora resolva esse problema. Me permita abrir um parêntese, é o seguinte: nós estamos vivenciando uma revolução, chama-se Revolução da Inteligência Artificial. E esse movimento que a sociedade brasileira, ela está vivendo, a inteligência artificial está no nosso dia a dia. Agora eu estou usando inteligência artificial, né? E o governo e as prefeituras sequer falam em introduzir isso nas escolas. E que vai criar uma geração de analfabetos, porque meia dúzia de pessoas vão se inteirar do que é inteligência artificial e 99, 94%, né, da sociedade brasileira vai ficar analfabeta. Isso, a Revolução Industrial, desculpa abrir esse parênteses, a Revolução Industrial é como em 1430, 1450, quando Gutenberg descobriu a máquina de escrever. A sociedade teve que aprender a ler, aprender a escrever a partir de então, porque mudou tudo. Da mesma forma, agora, você vê hoje o governo federal preocupado com a inteligência artificial nas escolas, o governo preocupado com introduzir inteligência artificial nas associações de moradores, nos sindicatos, né? Não, porque ele vai deixar uma geração de analfabetos. As pessoas estão no celular, usando o celular, todo mundo está globalizado, todo mundo está sincronizado, interligado, conectado, sem, no entanto, entender o que está fazendo. É uma geração de analfabetos, infelizmente. Porque a sociedade ela não se preocupa, as autoridades não estão preocupadas com o povo, preocupadas com eles, né? Direita e liberdade econômica, né? Mas a direita não é apenas conservadora nos costumes, né? Ela também pode ser liberal na economia, e aqui entra Friedrich Hayek. Hayek argumenta que o Estado não tem capacidade de planejar toda a sociedade.
Quanto mais o Estado tenta controlar tudo, menos liberdade resta ao indivíduo. Assim, a direita pode assumir diferentes formas: conservadora, liberal ou uma combinação das duas. Esse é o grande problema. A intervenção do Estado, ela se faz necessária em alguns pontos do país, da economia, mas a outra por exemplo, a Constituição de 1988 consolida o Brasil como um Estado regulador, fiscalizador, né? Artigo 173 da Constituição. Então, agora, o que acontece, né, de 2002 para cá? Um governo criando muitas estatais, o governo interferindo na economia, né? O governo dando subsídios exagerados, né? O governo criando pé de meia, o governo criando agora programas de redução de dívida dos endividados. Quer dizer, é um governo sem preparo, é um governo sem a preocupação com a sociedade. Porque, por mais bem sucedido, gente, eu vou peço de vênia, desculpa, porque estou falando sobre o plano de recuperação de dívida sem o conhecer, eu ainda não li nada sobre ele. Mas, por mais que ele seja benéfico, que a economia brasileira está em situação difícil, 50% da população está endividada, e aí o governo não sei como vai ser esse programa, não vai resolver o problema da economia brasileira, porque o povo brasileiro vai continuar se endividando, eles vão resolver essa dívida e vão construir outras. Porque o que falta no Brasil é uma política salarial adequada. O salário no Brasil é muito baixo, porque o governo cobra muito tributo sobre os salários. Aí os empresários, o que faz? Paga pouco ao trabalhador, porque de cada R$ 1 que o empregador paga ao trabalhador, ele recolhe 1,50 para o Estado. Então, o custo geral do empregador não é de R$ 1, mas de R$ 2,50. Então, a folha de pagamento no Brasil é um exagero. Por quê? Porque o governo arrecada muito dinheiro da força de trabalho. Isso o povo brasileiro talvez não saiba, mas é necessário dizer que o governo arrecada demais, né, em cima da onda, do trabalho, da força de trabalho. E depois diz que defende o trabalhador, defende não. Não tem defesa do trabalhador. O trabalhador no Brasil está abandonado. Nem os sindicatos mais que eram, vamos dizer assim, que virou um cabide político no Brasil, né, para a carreira, para muita gente subir, como Lula, né, como muita gente subiu no sindicalismo, eles defendiam os trabalhadores, mas na verdade o que eles estavam lá defendendo a carreira política deles, né? Não estou aqui criticando Lula por ter sido um ex-sindicalista e se torna o presidente do país, um homem de muito conceito, de muito prestígio no mercado. Eu respeito o Lula, mas falando assim, que o trabalhador brasileiro não tem defesa, né? No Brasil, a direita nunca foi uma coisa única, né? Ela já apareceu, agora voltando para o tema, né? A direita no Brasil, gente, a direita no Brasil ela nunca foi única, nunca foi, né? Nada no Brasil... Tudo no Brasil se copia e se inventa e se piora. Porque o objetivo do governo, gente, é criar burocracia para empregos dos amigos. Eficiência fica longe. Essa palavra está no princípio, lá no artigo 37 da Constituição, o princípio da eficiência, mas eles não estudam, eles dão privilégio, eles criam um mecanismo para criar mais emprego, para colocar mais amigos indicados lá. Você vê o Columbo lá na Associação dos Servidores do Estado do Acre, sei lá, que ele investiu 400 milhões de reais na véspera do Banco Master falir. Indicado por ele. Então, ao seu Alcolumbre que se abre seu olho, né? É lá. Então, a direita no Brasil ela está ligada ao conservadorismo religioso, o liberalismo econômico, o anticomunismo, nacionalismo e, mais recente, como fenômeno político popular, né? Hoje temos partidos frequentemente associados à direita, como o PL, o PP, União Brasil, Republicanos e o Novo, né? São os partidos de direita no Brasil, mas não são partidos, né? Porque PL tem um dono, né? Que é o Valdemar Costa Neto. É um gangster, vamos dizer assim, porque é o primeiro réu do mensalão. Ele foi preso, acho que ele ainda, né, e saiu, e agora não é parlamentar, porque parece que ele foi cassado.
O PP, parece que quem preside o PP, União Brasil, é um tal de Antônio Ruenda, cheio de problemas com a questão do lixo em Salvador. O Republicanos é do pastor Edir Macedo, esse partido é do Edir Macedo. O Novo é do... Esse Novo parece que é de um... era do dono da Riachuelo, mas agora acho que é do Zema, né? Ex-governador de Minas. Mas é importante dizer que o Brasil ainda não possui um partido conservador, plenamente estruturado, do ponto de vista filosófico. Os partidos no Brasil não têm ideologia, né? São partidos de donos, são partidos de empresários, como o Kassab, que não tem ideologia. Qual é a ideologia de Kassab? Nenhuma. O que Kassab quer é dinheiro. O que PL, o que é que o Valdemar Costa Neto quer? Dinheiro. Né? O que quer o Ruenda? Dinheiro. O que quer o que é o pastor Edir Macedo? Dinheiro. Porque eles estão ali, né, dentro do Congresso Nacional, buscando verbas, porque os subsídios, as subvenções econômicas, subvenções sociais, você faz uma pesquisa, eu não tenho esse número, mas as subvenções que são espécie de subsídio, tá, são espécie de subsídio, elas têm as econômicas, que para ajudar empresas, para ao longo mandos do Estado, favorecendo determinadas regiões, para desenvolver determinadas regiões. E as subvenções sociais são para essas ONGs, né, para que atende, vamos dizer assim, ao povo. Nós temos vários exemplos, uma grande que eu não sei, parece que ia fechar no Rio de Janeiro, me lembro agora o nome, que atende pessoas com problemas que sofrem acidente, ficam com dados físicos, com o seu corpo físico abalado, a ABR, que parece que é uma instituição que passa por dificuldade, está para fechar. Então, isso é custeado pelo governo. Então, agora você vê quem está nessas organizações, Edir Macedo, toda essa geração, criando dinheiro para eles. Essas fundações vão para eles, esse dinheiro vai para eles, não vai para a população. Esse é o grande problema, porque o partido político no Brasil não tem ideologia. Não vamos brigar com Bolsonaro, por Bolsonaro, não vamos brigar por Lula. É importante o debate? Sim, é fundamental, porém a gente não pode ter um ídolo. Bolsonaro não resolve o problema do Brasil, porque ele não está interessado em resolver os problemas do Brasil. Da mesma forma, assim como Lula não está interessado em resolver os problemas do Brasil, está interessado em resolver os problemas dele se manter lá com as influências políticas, né? Então, é fundamental que a sociedade aprenda a recorrer, né? Aprenda a se livrar. Bolsonarismo e o debate atual, né? Isso é interessante. Figuras como Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro representam uma direita forte no cenário atual, isso não podemos negar. Mas surge uma pergunta legítima: são conservadores no sentido clássico? Alguns dirão que sim, pela defesa dos valores tradicionais. Outros dirão que não, por seu estilo político mais combativo e menos institucional. Eu prefiro essa segunda. Né? Nem toda direita é conservadora no sentido filosófico clássico. Né? A direita fora do bolsonarismo. Tem alguém fora do bolsonarismo que pode ser considerado de direita no Brasil? Romeu Zema. Não dá para falar de sério nesse país, né? Você tem uma liderança política de direita, que é Romeu Zema, você não tem liderança nenhuma. Porque não há uma pessoa mais nefasta do ponto de vista ideológico hoje em dia do que o ex-governador de Minas Gerais. É a vergonha de Minas Gerais, que esse apelido é meu, eu que dei a ele. Mas você vê, essa semana ele defendeu o que quer que criança trabalhe, né? Isso é um absurdo, gente. Criança tem que estudar. Ah, mas porque eu trabalhei, problema dele, ele trabalhou, eu também trabalhei como criança, mas eu não posso aprovar a ideia de eu ter trabalhado como criança e achar que as crianças de hoje, as crianças têm que ir para a escola, têm que trabalhar ludicamente lá na escola, fingindo, brincando, acalentando, aprendendo a ser cidadão, não trabalhar como uma pessoa normal, né? A conclusão, né? Já vou concluir aqui. Ser de direita não é apenas ser contra a esquerda. Ser conservador não é apenas defender costumes. Com Norberto Bobbio, entendemos que a questão da igualdade, né? Com Roger Scrull,
a importância da tradição e Friedrich Hayek, o valor da liberdade. O verdadeiro desafio não é escolher um lado, mas compreender profundamente as ideias que sustentam a cada profissão. Eu quero aproveitar aqui os meus minutos finais para dizer o seguinte: as eleições deste ano serão uma das eleições mais violentas da nossa história. E quem ganhar, seja A ou B, Lula ou Flávio Bolsonaro, terá muita dificuldade de governar. Se a direita ganhar, não estou aqui, isso aí não é eleição não, porque o golpismo, a ruptura da democracia no Brasil está por um fio. A democracia no Brasil está por um fio. Tá? Se a direita ganhar em 2027, haveremos, sem dúvida, um endurecimento da democracia. Por quê? Porque a luta do Flávio Bolsonaro não é governar o Brasil, e sim derrubar os ministros do STF, que é o fracasso da democracia, e a libertação de seu pai. Que o objetivo dele é esse. Flávio Bolsonaro não está interessado em governar o Brasil, está interessado em salvar a família. Né? E com certeza, como o próprio Flávio Bolsonaro já afirmou à Folha de São Paulo, que se o STF não aceitar a dosimetria, não aceitar a liberdade, a anistia ao pai dele, que ele vai usar a força. Então isso é um golpe de Estado. Se o Lula ganhar, essa direita louca que está vai fazer uma oposição muito desonesta, como nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo uma oposição desonesta. Uma oposição que está derrubando as estruturas da nossa democracia. Como essa derrota do ministro, do indicado ao STF. Simplesmente resolveram não aprovar por questões de picuinhas. Isso não é democracia. Se ele tem ou não competência, que ele dissesse, ele não teve competência, mas isso não foi acusado. A questão foi porque o presidente do Senado queria derrubar por pirraça contra o presidente Lula. Porque, veja bem, o que ele estava dizendo? Ele estava que o presidente da Alcolumbre quer que ele indique. Não, gente, isso é atribuição do presidente da República. Então eu vou mudar o meu discurso, porque eu tenho medo, eu tenho a minha vida. Vocês não vão ver mais eu fazer críticas severas, porque a partir de 2027, com certeza, nós que defendemos a liberdade, vamos ser perseguidos. Não resta dúvida. Então, não se assuste comigo, que minha mudança já é uma previsão para ver se eu escapo, para ver se eu consigo usar como usou lá os românticos, né? o barroco. A partir de 2027, nós temos que voltar a usar o barroco, a uma linguagem sofisticada, uma linguagem de parábolas e para que a gente possa continuar na defesa da democracia. Porque, sem dúvida, a partir de 2027, a situação política no Brasil vai se complicar muito, em função de que, se a esquerda ganhar, não muda muito, porque a tendência desse governo não é mudar, ele não quer mudança, é um governo que não quer respeitar, por exemplo, a dívida pública, ele é um governo que gasta sem responsabilidade. Não estou fazendo crítica nenhuma ao PT, né, nem ao governo Lula, estou apenas dizendo, é uma tendência, ele não quer, é um governo que vive assim, né, de pé de meia. O Lula governa para o presente, mas voltado para o passado, ele não tem um projeto de futuro. Da mesma forma, o Flávio Bolsonaro não tem futuro. O único propósito de Flávio Bolsonaro é soltar o pai, é tirar o pai da cadeia. E é a única coisa. Então, o que vier do Brasil a partir do ano que vem? Sinceramente, eu não sei. Então, eu vou me acautelar, né? Porque eu tenho certeza que a partir de 2027, quem defende a democracia sofrerá muitas represálias. Então, já estou me antecipando para que vocês não fiquem dizendo, ele mudou de casaca. Não, eu continuo com o mesmo propósito, em defesa da democracia, com uma visão clara, objetiva, que só a democracia nos sustenta. Mas, infelizmente, eu temo pela democracia brasileira. Muito obrigado e até a próxima.